Olá, pessoal, Olá! tudo Ah, bem com caralho, vou vocês? ter que mandar embora Como já, um vocês filho da estão? puta, puta que pariu. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da FC Cops Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Muito bom. Os caras trollam minha fala aqui. Mano, vou cortar tempo de programa, velho. Tá achando que é assim? Não Pô, funciona assim, não, cara. vai cortar o salário? Que Vou cortar o droga, hein? salário, cara. Tá aí. Natal, ó, Eu assim vai PLR. resolver, vai tirar uma fatia da pizza, né? Vou tirar uma fatia da pizza, exatamente. Vou ficar 7 pedaços pra mim agora e outro pro Benhur. Pronto. Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio desse Podcast. É uma honra estar aqui com vocês, time completo hoje. E um convidado monstro, a gente vai falar sobre ele. Antes, vamos sempre lembrar que o WC Podcast tem o apoio da Nova 8, Checkmarks e Sneak, né? A Nova 8, que é a distribuidora das plataformas no Brasil. A Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente. Certeza que você já teve incidente, cara. Então, assim, fala com a Purple Bird que eles vão te ajudar. E a Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações. Não esquecemos também da Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções para você. E o nosso mais novo parceiro, a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda as empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, health techs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança do software, desde o desenvolvimento até a produção. A Conviso combina a consultoria especializada com uma plataforma completa de AppSec para apoiar times de tecnologia e prevenir falhas, reduzir riscos e operar com segurança. Bom, dito tudo isso, convidado de hoje é um grande amigo e eu tenho, é uma das pessoas que a vida... Sabe aqueles trabalhos merda, que você entra em empresa merda, que não leva nada para a vida? Esse é um camarada que essa empresa me deu, né? Um amigo que tá há anos aí que a gente sempre se fala nos bastidores. É uma honra ter o Rafael aqui hoje com a gente. Rafa, fica à vontade aí, se introduza para a galera, fala um pouco de você, o que você faz, e a gente começa o nosso bate-papo. Fala aí, galera, bom dia. Rafael, tô aí nessa brincadeira de trabalhar, né? Desde esse ano tá fazendo 20 anos, né? Desde 2005 aí apanhando. E aí é isso que você falou, né? Às vezes você tropeça em alguns lugares e acham umas espécies que você coloca aí coloca no chaveiro e anda com eles para onde você vai, né? Então, prazer estar aqui, prazer falar com vocês. Acompanho o DevSecOps, né? Dou sempre uma olhada, vendo a cara feia do nosso roster aí direto, mas mora no meu coração e vambora. Ô, aí, Marcos, tá vendo? Amigos assim que tem que ter, cara. Tô Tá vendo vendo. só? Não, falou bonito, mas a cara feia também foi verdade. Temos que discordar, temos que discordar, né? Pessoal, vamos lá. Então vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje a gente fala um pouquinho mais do mundo de infraestrutura, um pouquinho do mundo de SecOps, Cloud, que é o que o Rafael domina aí, tem trabalhado, como ele bem falou, né, já há uns 20 anos aí, brincando nessa área. E eu já queria começar, talvez puxar aí a discussão para o lado, literalmente assim, quais são os desafios? Porque a gente que lidar muito com o desenvolvedor, o Benhu, o Marcos, a gente está muito direto na aplicação. A gente tem um monte de desafio ali do cara, não vou fazer, não quero, isso não é importante, depois eu faço, a sprint é mais importante, não sei o que. A gente já tem os nossos desafios, todo mundo que ouve o podcast, deve ser que o podcast há mais de 5, 6 anos, aí, mais de 180 episódios, está cansado já de ouvir falar isso. Mas, quais são os seus desafios? Porque eu sei que você é um cara, né, que conhece segurança, tenta fazer um mínimo ali viável, né, para ter um produto, uma estrutura ali um pouco mais robusta. Quais são os seus desafios, mano? Como é que você vê o dia a dia? Como é que você lidar com essas questões de segurança? Se é que você lidar? Conta um pouquinho desse universo para mim. Cara, eu acho que assim, ó, eu vou começar a contar isso trazendo um caso de quando a gente trabalhava junto. E talvez você nem saiba desse caso, tá? Num belo dia, apareceu o dono da empresa que a gente trabalhava com um pendrive no bolso. E nesse pendrive tinha um banco de dados de uma grande companhia de telecomunicações. Vou falar o nome aqui, a NET, né? Falecida NET aí, sentou. Então, eles apareceram com um banco de dados da NET, entregou para mim e falou assim, Rafael, você precisa restaurar esse banco, a gente vai remodelar o site, o e-commerce da empresa, e a gente precisa voltar esse banco, né? E aí me deram um desktop, tal como uma máquina de usuário para eu restaurar aquele banco, né? E aí eu peguei e, cara, virei a madrugada naquele escritório,
E aí, quando foi 6 da manhã, funcionou, subiu o banco. E dei um show tables ali, e a primeira tabela que tinha era uma tabela de usuário, né? E aí, a hora que eu dei um select naquela tabela, tinha o cadastro de todos os usuários da companhia na minha mão, em um lugar dentro de São Paulo. Assim, que quando a gente pensa no contexto de segurança, talvez a pessoa responsável por segurança da companhia ela não fizesse a menor ideia que aquilo tivesse sob meu domínio naquele momento. Então eu tinha CPF, localização, salário, tinha tudo que era cadastro que aquela empresa pedia para você poder comprar um link de internet, aquilo estava na minha mão naquele momento. Né? Então eu acho que o desafio, quando a gente pensa em segurança, do ponto de vista de segurança, cara, eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Né? Eu tenho que. O que pode estar acontecendo aqui que eu não estou vendo? Porque quando a gente fala de endpoint, a gente fala de firewall, a gente fala de ferramenta, a gente fala de Netscope, a gente fala de ferramentas para usuário, a gente busca a visualização, a gente busca uma cobertura de segurança onde eu tento proteger os meus interesses. Né? Mas o problema é quando tem gerência no meio. E quando a gerência vem com uma demanda e fala, eu quero agora, eu quero já e eu quero que isso aconteça e eu vou quebrar todos os muros, todas as burocracias para eu conseguir sair com o dump do meu banco de dados num pendrive e levar para o meu terceiro remodelar o meu site, entendeu? E isso acontece até hoje. Então eu vejo que a galera, eu não sou de SEC hoje, eu não trabalho para um time de SEC, eu sou parceiro muito, né, galera? A gente tem uma parceria bem bacana aqui na companhia, mas vira e mexe você tem uma gestão que fala assim, cara, eu quero essa demanda, eu preciso entregar e tem que ser rápido, entendeu? E aí é que mora o perigo. Né? Porque aí é onde a gente começa a desburocratizar, onde a gente começa a deixar, por exemplo, endpoint público, você começa a liberar serviços, você começa a liberar integrações, você começa a deixar de lado tudo aquilo que de repente você demorou anos para construir. Né? Você desenha um baseline de segurança, você fala que você tem uma série de policies, de repente você tem uma série de exceptions. Né? Então eu acho que o começo é esse, assim, né? A segurança, ela é válida, e é dura essa frase, ela é uma frase que machuca, mas ela é válida até a urgência, entendeu? Na hora que entra dinheiro e urgência, a segurança fica em segundo plano, entendeu? E é aí, meus amigos, que a coisa começa a ficar interessante, né? Boa. Aí, Benhur, queria puxar a bola para você agora, tá vendo? A gente acha às vezes que o maior desafio é aquele formulário que o cara não tá validando, né? O ASP Top 10, né? Coisa idiota, que pra gente chega a ser tolice. Aí me vem o Rafa, joga esse trambolho, que é o nego com o pendrive da base inteira. E aí, mano? E aí, como é? Comentários, Benhur. Desliga, né? Desliga. Vira a chave e vai embora, né? Esse é bom ponto, cara. Assim, porque a gente tá muito olhando como as nossas aplicações podem expor as coisas, né? Mas é claro, óbvio. Isso é um vetor, né? Aqui, dentro da infra tem uma coisa que muitas vezes a gente não tem. Porque os caras de AppSec que vieram de desenvolvimento, eles têm uma dor gigantesca. Ninguém manja nada de rede. Ninguém manja nada de infra. Entende? Então a gente vai até o máximo que a gente consegue chegar é um pouco ali de cloud security, ou se o cara veio de infra, ok, ou participou de infra, é uma vantagem, né? E aonde vai o impacto da aplicação depois. Né? Porque não é um ou dois casos que a gente já pegou assim, ó, cara, beleza, encontramos uma vulnerabilidade crítica na aplicação. Mas aí a segunda pergunta é, e se o cara explorar essa vulnerabilidade crítica? Tem segmentação de rede ou coisa assim? Não, tá tudo num bolo só. Então, se pegar ali, até a cafeteira o cara consegue achar na hora que explodir aquilo, né? E aí eu queria te trazer uma pergunta que é o seguinte, assim, ó. Hoje, falando justamente nisso, tu comentou, cara, olha só, tô falando de tudo, mas o cara me entregou um pendrive na mão, um negócio assim. O que você acredita hoje que... qual que é o básico que ninguém tá fazendo direito?
Porque todo mundo tá se preocupando com a puta que pariu de ferramenta, de não sei o quê, de Um robô solução mágica, de humanoide, não sei o vai quê. chutar sua bunda, caralho. Isso, né? Enfiar todos os logs no LLM pra ver se sai alguma coisa, né? Foda-se o custo de tokens, né? Mas a questão é, qual que é o básico que a gente não está fazendo bem feito hoje? Cara, eu acho que é clichê, assim, né? Eu vou falar uma parada clichê, mas eu acredito que o começo, ele é aquela frase de gestor, né? Um problema cultural, né? Segurança hoje, ele é um problema cultural. E o que eu quero trazer com essa frase? Eu acho que existe um ponto entre o dev, que ele precisa entregar aquela feature, e provavelmente ele já está atrasado, ele recebeu aquela feature para entregar ontem, né? Eu tenho dev para fazer isso. Eu tenho, de repente ele se depara com uma situação na qual ele não tem acesso. Eu preciso expor uma porta, eu preciso colocar um web server numa porta, eu preciso subir um container, eu preciso subir uma integração no meu broker, né? No meu RabbitMQ, no meu Service Bus, no meu SQS, enfim, né? E ele está com isso atrasado. E aí existe o gestor que vai falar assim, cara, beleza, vamos fazer. Só que ele não tem na cabeça dele quantos problemas de segurança ele vai infringir, porque ele não pensa para aquilo. Entendeu? Ele não pensa para aquilo, ele pensa em entregar a demanda dele, bater a meta, receber o bônus, tem o ciclo, né? Existe o ciclo da demanda. E de repente entregar uma feature nova para o usuário, subir um produto, enfim, né? A gente tem vários cenários que a gente pode entrar aqui, mas eu acho que é esse, assim, eu não penso para segurança, entendeu? E quando ele não pensa para segurança, todas as outras pessoas passam a não pensar. Todo mundo acabou de esquecer segurança, né? A demanda está atrasada, as pessoas esqueceram segurança. Até o SRE, que ele sabe que ele não pode expor nada a 000, né? Ele sabe, ele não pode fazer isso. Hoje dentro da companhia, eu não posso ter nada público. Entendeu? Não interessa se é uma coisa simples, um site, uma campanha, enfim, né? Qualquer coisa, eu não posso ter ela público, né? Mas ele acaba fazendo, entendeu? Ele vai chegar no gerente dele, vai chegar em mim, ele vai falar, Rafael, cara, eu preciso subir isso aqui, a gente vai infringir um problema de segurança e tal, mas já foi, tá com pressão. E aí, hoje no meu papel, eu tenho que correr atrás dos lados, então eu tenho que ir lá na galera de SEC e falar assim, olha, cara, eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho uma demanda, eu tenho que subir isso aqui, como que a gente pode fazer, né? Porque provavelmente ele nem vai conseguir subir aquilo, mas eu vou ter que criar um buraco dentro do meu processo para eu conseguir colocar aquilo no ar, entendeu? Então eu trago esse lance cultural, né? Eu acho que as pessoas, principalmente, não vou falar de idade aqui, porque, né, infelizmente a idade chegou para todos, eu não achei que eu ia falar disso, mas principalmente os mais antigos, assim, né, ainda tem uma dificuldade em pensar em segurança. A galera mais nova já cresceu dentro desse processo, porque a empresa investe milhões em segurança. Ela investe milhões em propaganda de segurança. Né? A empresa investe milhões em campanhas de segurança hoje dentro da companhia. Então, essa galera mais nova, ela já sabe que existe, que segurança faz parte da vida delas. Mas quem não veio desse mundo, quem é um pouco mais antigo, ainda tem dificuldade em falar, cara, se eu fizer isso aqui, eu tô quebrando alguma regra, entendeu? Então, eu acho que esse é o principal problema. Assim, acho que vai demorar um tempo até a gente colocar todo mundo na mesma página e falar, olha, segurança é top 1. Depois a gente fala de performance, depois a gente vai falar de QPS, TPS, depois a gente vai falar de, né, quantas transações, quantos usuários eu cadastro, quantos pedidos eu consigo fazer dentro da minha ferramenta. Mas primeiro tudo isso tem que ser seguro. Tá? Então, né, vou trazer um outro cenário aqui para vocês, na qual eu obviamente, eu não vou demonizar a questão de gestão, mas eu tinha um terceiro e ele estava entregando um processo em uma ferramenta e ele usava Mongo, né? E aí ele queria acessar o Mongo da casa dele. Porra, não podia acessar esse Mongo da casa dele, não pode, né? O cara é terceiro, ele não tinha nem a ID da companhia, eu acho. E aí o gestor foi lá e não, ele pode acessar da casa dele, né? E aí, nesse meio termo, alguém foi lá e liberou 000, porque ele tem IP da Vivo na casa dele, é um IP dinâmico, liberou o banco 000, né? Entre ele sair da companhia e chegar na casa dele, eu já tinha uma collection dentro do Mongo com uma frase escrita, sequestrei os seus dados. Entendeu? Cara, 1h30 dele sair do escritório e chegar na casa dele, entendeu?
Então, esse tipo de coisa que a gente tem que levar como case quando eu falo com o C-Level, né, quando eu falo com a galera maior e falo, cara, olha, é por isso aqui que não dá para acelerar tanto. Você tem que acelerar. Infelizmente, tem alguns boundaries que você vai ter que bater. Né? Você não dá para você infringir e falar assim, olha, eu quero entregar em um mês e não vai rolar, entendeu? Então eu acho que esse é o... Não sei se eu respondi a sua pergunta, Miguel, mas é mais ou menos dessa forma, assim. Eu acho que é um problema que a gente vai enfrentar e com o tempo as pessoas passam a convergir mais para a segurança, entendeu? Eu acho que ainda é uma coisa que tá melhorando, tá legal, mas a gente ainda tem esses gaps na hora que a gente chega, principalmente das pessoas que não são de TI, tá? Se você pega algumas pessoas de gestão que vêm de marketing, publicidade, administração, e tá tudo certo, entendeu? Elas não foram criadas profissionalmente pensando nisso, né? Mas, então, vamos precisar de um tempinho até preencher essa lacuna, sabe? Até para trazer um pouco mais de lenha nessa fogueira aí de cultura, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa para depois apresentar em eventos e tal, que é literalmente assim, depois de ter mudado para a Europa, né, eu entendi um pouco que literalmente a segurança tem uma questão cultural, mas a minha pesquisa é com base assim, tipo, cara, o cara que cresceu, pelo menos pra gente aqui é mais referência, né, a gente que cresceu em São Paulo, o cara que cresceu em Nova York, ele tem uma preocupação em olhar para trás e se preocupar com o bolso dele do que o cara que cresceu em Zurique, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, tá ligado? O cara ele anda na rua tranquilo, de Lamborghini, pelado. A gente tem que andar com a bicicleta amarrada no cadeado e tal. Porque é assim, ponto, né? E aí a minha pesquisa é literalmente isso. O quanto, individualmente, um profissional, uma pessoa, vai se preocupar com segurança cibernética dependendo de onde ele cresceu. E a pesquisa é literalmente isso, cara. Um cara que eu conheço gente da Índia, eu conheço gente de todo lugar hoje, né? Então, por que uma pessoa que conversa tem uma cabeça mais europeia, porque o cara tem uma preocupação mais, não, isso não vai acontecer aqui, não, a gente não é alvo, tá tranquilo, enquanto que um cara americano, um brasileiro... Mas quem faria uma atrocidade dessa, né? Então, enquanto que o cara que é americano, americano e brasileiro, e até indiano, o cara fala, cara, não, peraí, a gente precisa se preocupar com isso aqui, porque pode ser que aconteça e tal. Então, a pesquisa é nesse sentido. Porque isso que o Rafael falou, culturalmente, por incrível que pareça, acima de tudo isso está a entrega, está o dinheiro, está o business. Então, né, a hora que tem que entregar, a hora que chega urgência, larga tudo que eu preciso fazer. Mas, por outro lado, cara, não, pera, também preciso proteger isso aqui. Não é assim a torta direita. Tem um certo limite ali, né? Por que alguém mora, o cara sabe que não tem que deixar 00 exposto, mas chega um dia que vai chegar a demanda, não, tá bom, vou deixar o 00 exposto. Ele não vai defender a posição dele. Aí pode discutir isso por várias maneiras. Um argumento muito forte que eu diria que as pessoas usariam é, não, mas se eu não fizer, me manda embora. Tá ligado? Mas, cara, às vezes você é pago para literalmente ter essa opinião contrária, né? De literalmente falar, não, vou bater o pé aqui, isso aqui tá errado, né? Onde foi definido e tal. Porque isso é importante ter documentado, rastreado, enfim, uma forma ou de outra. Meta, né? Meta, uma forma meta, né? Se eu não fizer, eu vou melar a meta aí da galera, vou estragar o bônus. Cara, pegou no bolso, já era, né? Tá liberada a demanda. Isso aí é foda. Eu nunca esqueço uma outra empresa que eu trabalhei, que tinha a gente tinha um processo lá de deploy, caso dê algum problema, tinha um processo de rollback. Só que quanto mais rollback o gerente tinha, mais afetava a performance, mais afetava o bônus. O que esse cara fazia? Ele fazia 300 deploy. Porque ele não fazia rollback do problema anterior, ele fazia um redeploy. Ele colocava como uma nova feature. Não era resolver o problema que deu. Passou a madrugada inteira o bagulho fora do ar. Um dos maiores e-commerce do Brasil. Não, é um novo redeploy. A gente tá na versão 1.1.1.1.1.0. Caralho. Aí no fim do ano o maluco tinha 300 mil entregas, os outros tinham 10, e o cara tinha 0 rollback, e os outros com 80% de rollback, tá ligado? Então, assim, o processo também deixa ele fazer isso. Mas enfim, esse ponto cultural que você trouxe, Rafa, é muito bom também, né? E trazendo aí um pouco de contraste com isso que o Beiro perguntou para você, né? E daí para baixo, cara, daí para baixo a gente pode discutir tecnicamente de N assuntos, assim, né? Porque aí você entra na persona de quem vai aplicar isso. Se o cara tem força para falar não, como que funciona o IAM da companhia, né? Você vai precisar de uma, que a gente chama de control, né? Você precisa de uma permissão no cloud que te permita fazer esse tipo de coisa. Entendeu? A gente entra numa série de outros processos que deveriam barrar o 000 e o processo ele não deveria ser dono de conseguir fazer isso. Entendeu? Eu deveria ter dentro de um fluxo, e a gente tem e funciona, mas obviamente tem suas exceções, que, cara, para eu conseguir liberar um 000,
talvez eu tenha que ir lá, ligar na Índia e pedir pro cara do meu SOC fazer essa transação para mim e ele vai me mandar um termo de responsabilidade falando assim, você quer? Então assina aqui, ó. Coloca o teu na reta aqui comigo, entendeu? Porque a primeira coisa que vai acontecer, se der um problema, eles vão bater em segurança, entendeu? O gestor vai chegar no cara de segurança e falar, porra, eu te dei uma porrada de dinheiro e ainda tem o 00 aqui, o que tá acontecendo? Entendeu? Então, tá bom, tem o 00, mas olha só, aqui tá a assinatura, eu falei não, eles insistiram e aqui tá, entendeu? Então, a gente se preocupa no nível, e falando do IAM ali, né, falando de um nível de acesso mais controlado, em que o processo ele vai te permitir fazer isso, mais controlado. Você vai ter um 000, eu sei, você sabe, estamos olhando para aquilo. Entendeu? Se escapar alguma coisa, se alguém entrar aqui, porque vai entrar, cara, na boa, né? A gente não é todo mundo aqui barbado, né? Tô olhando pra trás, todo mundo barbado, sabe que uma hora ou outra a gente vai ser invadido, uma hora ou outra vai ter um problema de segurança, entendeu? O lance é como a gente mapeou, como a gente sabe quais são os nossos gaps, como a gente sabe quais são as nossas issues e como a gente atua naquilo, entendeu? Cara, eu sei que esse broker tá com 00 porque eu tenho uma integração que vem do Zendesk, eu tenho uma integração que vem de uma ferramenta bacana aí de mercado que integra junto. E eu consigo atuar naquilo, eu tenho mapeado. Sei que tenho. Entendeu? Acho que é isso aí a gente começa a entrar numa parada de, ok, eu tenho problemas, mas eu sei quais são. Entendeu? Pegando esse gancho aí, você trouxe um ponto legal agora, né? Eu tenho problemas, e todo mundo vai ter problemas, e eu sei quais são esses problemas. Isso é muito importante, a gente está sempre tocando no tema aqui de gestão de vulnerabilidades e tal, que acaba sendo literalmente isso, né? Descobrir meus problemas, priorizar eles e resolvê-los, né? Simples assim. Como que Rafa? Como é que você vê isso? Para eu ter essa visibilidade. Porque tem empresa, que é aquela empresa assim, não, se eu tô certo, se eu não tô vendo meus problemas, então eu não tenho problema. E tem empresa que não, eu preciso fazer um code review, eu preciso, muito bem como você falou, fazer um inventário da minha infraestrutura, que integrações que eu tenho multi-cloud, eu tenho quantas máquinas eu tenho aqui, literalmente o seu parque, né, aquela coisa toda. Como é que é essa, eu não sei nem a palavra, mas como é que é esse apetite, né, de eu buscar esses problemas para poder priorizá-los e resolvê-los? Você vê isso hoje como um desafio? Ainda tem empresa que não quer ver isso, deixa para lá, o dia que der merda alguém vai me avisar e eu vou resolver, ou não, eu preciso estar realmente ali ativamente buscando os problemas, né? Cara, assim, sinceramente, eu acho que existem profissionais que eles se preocupam com isso, eles acham que eu tenho aqui, eu falo que é muito cara que vai entrar no problema de madrugada se a gente tiver um, né? Então esse gestor, que ele lidera um time que entra no problema de madrugada, que resolve, ele precisa ter essa visibilidade, ele precisa saber onde ele está pisando. Vou dar um exemplo, eu tenho aqui 5.000 VMs, né? Em uma subscription, 5.000 VMs. Essas 5.000 VMs, eu tenho que ter muito bem mapeado o que é end of life, né? O que está rodando em .NET Framework, entendeu? O que está rodando em .NET Core versão 5, 4. Cara, eu preciso ter esse mapeamento. Por quê? Porque se der problema, eu preciso saber o que eu vou enfrentar. Então, cara, eu tenho profissionais que são extremamente aplicados e que eles querem saber pelo simples fato de que é o sono deles que vai ser perturbado. Entendeu? Não é porque o cara é muito bom, porque ele, aprendeu isso num curso. Ele sim, ele tem essas valências, né? Mas ele tem a consciência de que é ele que vai ter que resolver, né? Beleza, esse é um ponto. E eu tenho uma galera que tá olhando sempre a entrega. Eu tenho uma galera que tá, cara, veio uma demanda, eu entrego aquela demanda, mas talvez por uma limitação técnica, talvez por uma questão ali de comodismo, ok, eu sei quantas VMs eu tenho, mas eu sou raso, né, um conhecimento raso. Eu não tenho profundidade, eu não sei, por exemplo, quantos CVEs eu tenho aplicados no meu ambiente hoje. Cara, você tem ferramentas open source que fazem isso para você, né? Que falam para você quantos CVEs você tem na sua empresa. Eu não sei quantos CVEs eu tenho, eu não consigo chegar do lado do time do produto e falar, produto, cara, você tá com 3 VMs end of life aqui, seu Kubernetes, que é indo um pouco mais para modernização. Seu Kubernetes, Benhur. Seu Kubernetes tá numa versão mais antiga, a gente precisa atualizar, precisa de janela para fazer isso, porque talvez a sua aplicação ela não funcione com mais de um pod, né? E, cara, não acreditem, isso é super normal, está em 2025, né? Colocar a aplicação stateful dentro de Kubernetes é para fuder, né, cara? Não tem como...
Não, deixa eu continuar. A gente tem mais trabalho depois, mais emprego. E aí, cara, qual que é o problema? Eu vou ter que ter uma janela para atualizar um Kubernetes, que é uma parada que eu poderia fazer a qualquer momento. Ele é feito para eu, né, ir lá e atualizar ele. Para isso, uma coisa. O cara gastou massa para pensar no negócio que, entendeu? E a gente quer ir lá e rodar um pod por microserviço e o negócio não é escalável se não dá lock no banco, senão, enfim, né? Botar o backup não pode, né? O backup do banco não pode, eu adoro. Isso, brinca não, velho. Então, assim, eu acho que existem profissionais e profissionais, resumindo, né? Eu acho que tem gente que vai bastante a fundo assim, e isso sobe o nível do time absurdo, porque esse cara, ele faz o time crescer, né? Eu tenho uma galera que vem com uma demanda, ele talvez receba 300 demandas, ele só está preocupado em entregar, e às vezes ele não tem nem tempo para essa profundidade, entendeu? É o famoso, a galera não sabe dizer não, né? Não, cara, pera, dá pra fazer, dá, mas para fazer direito vai custar tanto, vai demorar tanto, né? Direito, teste, segurança, o que quer que seja. Cara, cansei de ver, especialmente onde eu conheci o Rafa, né, a gente trabalhou em agência de publicidade, né? Cara, onde literalmente o que importa é o hot site no ar, porque a campanha tá rodando, o resto, foda-se. Então, assim, cara, eu tinha o FTP, nessa empresa que a gente trabalhou, eu tinha o FTP de produção, era minha, eu salvava o arquivo, já era up no FTP, foda-se. Não tem teste, não tem nada, tá ligado? Era isso, e era dev back-end lá na época. Mas, assim, quando a galera deixa de olhar essas questões de qualidade de maneira geral, e aí a gente começa a expandir a discussão, porque o ponto é o seguinte, tá todo mundo falando de software aqui, né? Então, quando a empresa quando ela entende que, peraí, eu vivo de software, ainda que o meu core business não seja software, a pessoa precisa comprar, ela passa para o meu e-commerce, precisa falar comigo, ela entra no meu suporte, ela vai pelo aplicativo, o que quer que seja. Então, ela entende que boa parte do business dela, na verdade, é software, ou é sustentado por software. Então, aquilo merece uma atenção, né, especial, porque praticamente é o canal dela. É simples assim. Então, dito isso, é onde eles muda um pouco essa chave de pera. Então, eu preciso começar a dar atenção para isso do ponto de vista de não é só um meio, né? O meu e-commerce não é só um meio para o cara chegar no meu produto. Na verdade, é praticamente o principal, é parte do produto. Sem isso, o cara nem chega no meu produto, né? Então, aí sim ele vai virar essa chave de começar a dar um pouco de atenção para aquilo. Talvez não tanto quanto, por exemplo, uma infraestrutura crítica, onde eu trabalhei, por exemplo, em robótica, fábrica, coisas do tipo, e, cara, praticamente a automação toda depende de um software, que não pode parar. É diferente de minha produção é uma coisa, meu e-commerce que vende é outra, né? Então, são coisas separadas ainda que aquele e-commerce, ou aquela aplicação, aquele software, seja o meio para chegar no produto final ou no serviço final, né? Então, tem que ter um por exemplo, o banco. O banco não é software, ele é dinheiro, ponto. Mas tudo isso funciona por conta do software. Então, todo o software do banco tem que ser muito bem preparado, muito bem estruturado. Marcos, você que está quietinho aí hoje, está só observando, está só fazendo observability, vou trazer uma pergunta para você discutir com o Rafa aí. Logs. O senhor que é o senhor dos logs, que gostava de desligar log à noite para economizar servidor. Ainda, você vê isso ainda hoje um desafio? Lógico, custo, né? Log custa. Sim. Mas você ainda vê isso como desafio? E aí trazer esse debate depois para o Rafa também, como é que ele vê essa questão de monitoramento, saber o que está acontecendo na minha infra, né? Estrutura como um todo. Cara, eu ainda vejo como desafio porque o pessoal não sabe segregar e selecionar quais são os logs corretos que a gente precisa para fazer análise de uma aplicação. Então, ou a pessoa loga demais ou ela loga de menos. Então, não tem um controle, não tem uma documentação sobre quais logs são necessários, quais dados precisa passar para o log, aonde eu vou armazenar esse log. Então, cada um joga em um lugar diferente. Então, eu acho que o log ainda é um desafio e acredito que vai ser ainda por um bom tempo. Justamente porque o pessoal não tem essa instrução de como fazer um log da maneira correta, né? Outro dia eu peguei uma aplicação aqui que tinha console.log na aplicação inteira. Você abria ali o inspect do navegador, tava chovendo lá no console. E não é isso que a gente espera, né? E quando você tá pegando um back-end também, muitas vezes eu vou debugar alguma coisa, não tem um log nenhum. Ou tem um log muito escasso, né, de informação. Não me fala de onde veio, o que está trafegando, se aquela API que eu estou querendo debugar ali está trafegando algum dado sensível ou não. Então, é complicado. E só para o Rafa saber aí, eu passei por um episódio numa empresa onde eu controlava um sistema de RH crítico da empresa
era desenvolvedor lá, criava algumas regras. E em determinado momento, o nosso servidor, que era on-premises ali, estava cheio o disco, a gente estava sem espaço. E uma das maneiras que o executivo na época encontrou para resolver o problema foi desligar o log, porque estava ocupando muito espaço e não tinha budget para comprar um HD novo, Mas né? isso. E com isso, a gente teve ali um vazamento de informação e foi solicitado que eu buscasse nos logs quem havia feito isso. E, infelizmente, não tínhamos o log. Tá muito bom, cara. Esse cara é sensacional, cara. Isso tem que virar slogan, não me fala? Isso tem que virar uma vinheta, essa porra, pra gente botar aqui, tá ligado? Cara, assim, eu não sei se você já podia comentar, mas hoje Não, mano. logs, acho que a observabilidade em si é o ponto que a gente mais gasta dinheiro dentro da companhia. Né? Hoje é onde, pensando em infraestrutura, tá? SEC, o que eu gasto em infraestrutura é 1% do que eu gasto em SEC, né? Mas dentro da disciplina, né, em infraestrutura, SRE e tal, é o meu maior custo, assim, é monitoramento. E o maior desafio que eu enfrentei nesses 7 anos que eu trabalho na empresa que eu estou hoje é conseguir, e eu acho que esse é um problema de engenharia, tá? Eu não acho que esse seja um problema de infraestrutura, um problema de desenvolvimento, eu acho que esse é um problema de engenharia. Conseguir chegar no desenvolvedor e falar assim, cara, logger, log level, eu preciso que você explícito, o que é um warning, o que é um error, o que é um debug. Log level precisa ser parte nativa. Acho que é o Rafa que tá morrendo. Tá me ouvindo? O Benhur tá no mudo aí. Voltei. Peraí, tem uma travada, acho que voltou. Vai lá, parou no log level, você tava falando log level e tal. Chegar no dev. Não, morreu de novo. Morreu de novo. Aí, voltei. Voltou, estamos te ouvindo. Voltei. Alô. Voltou. Uma pipocou aqui, eu pulei pra outra. Rafa tá mutado agora, eu acho. Não, tô ouvindo. Não, agora tá. Acho que agora voltou. Estão ouvindo? Tá, tô ouvindo. Vai, segue E aí, show? Não, Então vamos lá, vamos voltar aqui no lá. raciocínio. Vou voltar aqui no raciocínio, tá? Eu tenho a maior dificuldade que eu encontro hoje quando a gente fala de observabilidade é fazer o desenvolvedor entender, e eu acho que ele até entende, sabe aquele meme de esse cara tá entendendo o que eu tô falando, mas eu não posso provar? Entendeu? Ele entende o que eu quero dizer. Cara, porra, a gente tem basicamente 3 níveis de log. 3, eu só tô pedindo 3, eu não tô pedindo 5, eu tô pedindo 3, né? Eu tô pedindo warning, error e debug, só. Entendeu? Eu só preciso que você classifique a sua aplicação. E aí, cara, eu acho que isso, de aplicação para aplicação, isso deve ser tem uma complexidade. Eu não tenho, porque, porra, já fiz isso várias vezes, mas é muito difícil você pedir para o cara mandar um log em JSON, entendeu? E com o log level corretamente configurado. E o peso disso, e eu acho que aonde que eu acho que a galera vai começar a ter noção, a hora que você começar a jogar o peso do log no bolso deles, porque log é uma coisa que custa muito caro, né? É muito dinheiro, principalmente quando a gente fala de ferramentas SaaS de monitoramento, né? Um Datadog da vida, um New Relic, um Dynatrace, quando a gente leva logs para esses lugares, e até tem um case de um banco, do Banco Roxo, né? Não sei se eu vou evitar falar o nome aqui das empresas. Não, aqui pode falar. Que tá fazendo a empresa que a gente trabalha. De resto, a gente muito pau. O Banco Roxo que tá falando, cara, é inverso, entendeu? Tá trazendo e na apresentação ele fala, cara, chegou uma hora que a gente teve que tomar a decisão se a gente ia comprar uma ilha ou se a gente ia pagar log, entendeu? Porque log é muito caro. Então, se o dev lá, que desenvolve microserviço, né? Que ele precisa entender que ele não tem que logar tudo, 200 não loga. Mensagem consumida com sucesso, isso não é log. Entendeu? É exatamente o que eu tô falando. O desenvolvedor não sabe logar, cara. É da hora. Ele falando tranquilo. Esse caralho, o bagulho é óbvio, velho. 200 no log, por favor. Eu fiquei puto quando eu vi aquele console.log eu acho que gigante. Entendeu? Puta. E é isso. Eu entendo que quando você está desenvolvendo local e a coisa funciona e o seu software roda, é maneiro ter log, né? Você fica feliz de olhar todas as features que você colocou ali logando legal. Só que quando você vai para produção e você divide infraestrutura com várias pessoas, quando você começa a envolver dinheiro, você precisa falar assim, não, peraí, isso aqui é uma aplicação corporativa.
Né? E não só corporativa, uma aplicação para o meu GitHub pessoal, ele vai evoluir. Se eu conseguir ter um controle de log legal, onde se eu tiver um problema, ele vai me jogar um problema na tela, porra, beleza, tem aplicações que geram bilhões de eventos de log por dia, entendeu? Aí você vai lá e fala, cara, mas olha só, isso aqui tá custando $10 mil por mês esse log, entendeu? Aí ele, porra, tá bom, vou ver e te aviso, entendeu? Vou ver e te falo. Então eu acho que esse é um problema, assim, fora um outro problema que é o submundo do log. Né? Existe um submundo do log. Porque se você não loga legal, você loga tudo. E se você loga tudo, meu parceiro, sistema de RH aqui, você acha que eu já não peguei problema do meu salário vindo log no SaaS? Boa, Vera. Sabe, tipo, já não veio. Porque o cara. Você quer logar tudo? Então, cara, ofusca os dados. Entendeu? Ofusca os dados. Se você tem um problema de compliance, eu tenho um compliance aqui que pede log de tudo para algumas operações, cara, ofusca o dado, não precisa trazer o CNPJ no log, não precisa trazer o CPF, a gente vai infringir alguma lei a gente vai infringir, não precisa buscar em LGPD, 1000 frameworks de segurança, a gente vai infringir uma lei. Se eu tiver um dado que não pertence a mim no meu log, é óbvio, tá entendeu? Eu vou ter um problema. Então, é igual como logar o cartão de crédito, CVV, data de validade e o nome, né? Eu sempre. Tá fácil. Eu sempre jogo. Pra mim, isso é má fé. Isso é má fé, tá? Eu sempre jogo uma gasolina nesse tópico, que é o seguinte: lá na LGPD da vida, você tem lá o direito ao esquecimento, né? Então, se o usuário falar, mano, apaga aí meus dados, você tem que ir lá apagar. Até aí, tranquilo, um deletezinho aqui e ali, resolveu. Mas e teus backup, e teus log, que tá com essas informações lá que você nem sonha, backup de 80 dias atrás, 2, 3, 10 anos atrás, que tá lá no frio, lá na fita, lá na puta que pariu, o dado tá lá. Você acha que eles têm um processo automatizado para levantar restaurar aquele banco, subir aquela base, apagar aquele registro específico, voltar ao backup? Mal e mal, o cara faz isso no quente, né? O cara vai fazer isso. E aquelas APIs que a gente cria só para testar, que tá ali rodando até hoje, gerando no log, a gente nem sabe, mano. Cara. Só quem sabia era Dev e Deus. Hoje só Deus sabe o que tá acontecendo ali. Vou discordar, vou jogar a bola pro Benhur agora, discordando do Rafa, só pra gerar treta, que é o seguinte: 200 loga sim. Por quê? Porque você vai dar 200 e vai ter error message no body. Não, parou. Fala aí, Benhur. Parou. Não. É falar que deu 200 com tela branca, né? Você joga o Help no browser e botar Help na tela branca. Aqui trabalha com o JavaScript, viu? Cara, o .NET, se vocês colocar um ponto Help lá, ele joga Help na tela. É só você fazer isso, entendeu? Tem coisa que a gente não precisa falar aqui, entendeu? Joga a bola. Fala aí, Beiro, o que você acha dessa? Duzentão, mas com erro no body. Mas eu não te mostrei o erro com sucesso? O erro, ele foi te informado com sucesso. Ponto. Né? A questão é a minha intenção. Eu queria te mostrar o erro. Te mostrei o erro. Pra quem lida com GraphQL sabe o inferno que é essa merda, entendeu? Caralho, sabe? Mas uma coisa eu queria até perguntar com relação a observabilidade em si, né? E logs, assim. Uma das coisas que eu não vejo, tá? Não vejo. Por algum motivo a plataforma cortou só o seu áudio. Rafael, pra mim, eu não escutei uma boa parte, então eu repeti você minha vida, tá? Uma coisa que eu não vejo é o pessoal fazer um trabalho ou ter conhecimento sobre logging modeling, tá? E uma parte da modelagem de ameaças que é o non-repudiation, né? Que todo mundo acha que o non-repudiation, eles, sempre que eu converso, a maioria dos profissionais de AppSec que a gente conversa, sim, é um item que menos ganha importância de todos aqueles itens que tem ali, só que ele é a auditoria. Se a gente trocasse o repudiation por auditoria, aquela palavra seria muito melhor entendida, se trocar por resposta incidente, já ajudava a galera. Já ajudava bastante, né? Então, assim, hoje, as pessoas não colocam muito bem, que nem a Lita mais comentando, né? Cara, o que eles colocam no log, né? Porque, vamos lá, se o log não tem quando aconteceu, o que aconteceu, quem fez, é peso para papel, né? E outra coisa que a gente vê é as pessoas guardam logs e não simulam a ocorrência onde vão necessitar o log. Por exemplo, eu vou guardar os logs de uma compra para depois ver se o cara de fato comprou ou não e tal, ou de um acesso específico.
mas em nenhum momento eu faço uma ação do tipo assim, ó. Quais são os cenários em que eu precisaria desse log e esse cenário eu atendo com o log, entende? Por exemplo, esse esquema, né? Cara, queremos saber quem foi que acessou o dado de 50 mil usuários. Primeiro, já começa, né? Se eu preciso perguntar um dado de quem acessa de 50 mil usuários, eu não tive nenhuma regra para dizer que alguma pessoa não poderia consultar o log, os dados de 50 mil usuários. Que é aquele trade-off, né? Tudo aquilo que eu consigo controlar, eu controlo. O que eu não consigo controlar, eu monitoro para ver se ocorre ou não, né? Eu queria saber um pouco do teu lado. Hoje, quais são os logs de infraestrutura que você considera críticos e prioritários que a gente deveria ter em primeiro lugar? Se você tivesse que priorizar. Pensa, chegou lá o chefe do Marcos ali, que te disse assim, ó, vamos ter que desligar os logs, porque tá ocupando muito espaço. Aí você vai dizer, cara, não podemos desligar o log. Ele vai assim, ó, cara, então tá bom, escolhe aí teus 20% de log que tu vai ficar, o resto a gente vai jogar fora. Quais seriam esses? Cara, essa pergunta é massa, porque o que acontece? Hoje, eu vou me colocar aqui lendo um pouco do perfil do Marcos, quando você vai falar isso para alguém que cuida efetivamente de aplicação em cloud, você tem um approach, né? Então a gente conversa disso de uma forma, né? Quando a gente fala isso de um pouco numa infra um pouco mais raiz, onde eu tenho dinheiro, que o compliance me dá dinheiro para eu salvar os logs que eu julgo importante ou que segurança me dá dinheiro com os logs que eu julgo importante. Cara, inevitavelmente você tem que salvar o last, né? Você precisa saber quais foram as últimas contas que acessaram suas máquinas. Então, last log, de cara, assim. O que você acessa? Last, né? Por quê? Porque o last, ele vai te contar quem foi o cara que reiniciou aquela máquina, quem foi o cara que acessou aquela máquina, qual foi a conta que teve poder para aquilo, e ele te conta muita coisa, porque normalmente quando você encontra um problema e você é de infraestrutura, você tem uma conta específica para acessar uma máquina lá. Eu não posso acessar com a minha conta pessoal. Se você encontra um problema para usar, você vai tentar de alguma outra forma. Entendeu? Então, se eu tenho um botão no cloud que fala assim para mim, resetar o usuário, né? Resetar a senha de usuário, igual a Azure tem, né? A Azure te permite você resetar uma conta de usuário ou criar uma conta nova a partir do portal, né? Para mim, isso é um baita de um gap de segurança. Você pode ter uma conta root se você tiver contributor no portal da Azure, né? Você vai fazer aquilo. Entendeu? Mesmo que se o seu IAM te permitir fazer, você vai fazer. E aí o Last, ele vai te falar, olha, o Rafael ele não conseguiu acessar com a conta control dele, com a conta de controle, mas ele logou com o usuário dele, ele logou com o usuário Frisani aqui. Entendeu? E a partir desse problema, a gente teve uma vulnerabilidade, você consegue contar uma história. Então eu acho que Last, depois log de web server, né? A gente fala que, não vamos salvar 200 e tal, mas dentro de um log estruturado, cara, você precisa de um log de web server porque eu preciso saber, usando readers, qual é a origem do IP que acessou aquele endpoint, né? Qual é, de repente, da onde que veio, qual é o país. Você consegue ter muita informação no reader, tá? Mas, por exemplo, a galera gosta de salvar mensages. Não salvo mensages, porque aquilo são alterações do sistema operacional que para resiliência é show de bola, mas custa caro. Entendeu? Custa muito caro. Então, é esse trade-off, né? O que custa caro e vale a pena ter e o que vai me contar uma história depois. Me contradizendo um pouco e falando que o 200 não vale, eu tenho algumas aplicações aqui que a gente coloca, que com mais fala que eu tenho que salvar. E dentro de uma observabilidade moderna, né, eu tenho o que a gente chama de trace unificado. Né? Então eu bato no endpoint, esse endpoint executa uma operação, gera um trace dentro da minha ferramenta de observabilidade, um APM da vida, e ele linka o log daquela operação. E o dev, ele tem é mágico para ele quando ele consegue bater o dedo e ver qual é o trace e saber qual é exatamente o log que isso aconteceu, entendeu? Então é muito comum ele fazer isso. Ele, para eu ter controle da minha aplicação, trace mais log, de forma unificada, eu quero ter isso, mesmo que custe muito caro. E aí eu volto lá no problema que é um tema de engenharia. O drive que você tem que dar para o arquiteto é o seguinte: isso é uma operação crítica? Se é uma operação crítica, a gente paga o log. Isso não é crítico? Então, cara,
esquece, você não precisa fazer essa correlação, né, entre trace e log. Então eu acho que é isso. Voltando à sua pergunta, hoje eu salvaria Last, salvaria logs de web server, né, e salvaria esses logs críticos de aplicação que contam uma história para mim. O usuário acessou essa página. Embora hoje você tenha muitas outras ferramentas para fazer isso, né? Você tem Run, ferramentas de funil de internet. Cara, você não precisa do log para fazer isso. Entendeu? Você tem N outras formas de fazer. Então, você depender do log, na minha opinião, ele é o último recurso. Entendeu? Você tem outras ferramentas hoje que você paga e muitas vezes está no bundle daquilo que você comprou, né? E você só talvez não esteja usando, mas ele faz aquilo, né? Então hoje eu consigo saber, por exemplo, quais usuários acessaram todas as minhas páginas sem olhar meu log. Eu tenho uma ferramenta específica para fazer isso. Esse é um bom ponto, né? A governança da informação que nós temos dentro da empresa, né? Porque às vezes o cara tá duplicando, triplicando informação e não sabe. Né? E aí, esse é um bom ponto. Porque, por exemplo, entra muito com o que a gente estava discutindo, né? Deixa eu simular os cenários que eu precisaria das informações, não digo log, né? Das informações específicas, né? Poxa, cara, eu quero saber se um usuário X acessou uma tela específica. Eu não preciso guardar o log da tela específica, eu preciso pegar essa informação, esse cenário e replicá-lo na minha empresa. E entender, ok, não, olha só, aqui a gente vai precisar de um log, porque tem aqui, não entrega pra gente. Às vezes, eu usar uma ferramenta lá de Hotjar, não sei, essa galera toda aí, já entregaria. Isso é um excelente ponto. Exato. Porque log é muito difícil. Quando você pega um log de aplicações web, dependendo, vamos supor que é um e-commerce, você tem que carregar asset. É um inferno você acompanhar o log daquilo. Entendeu? Você, para cada asset ele vai gerar um link porque é uma request nova. Então, cara, como que você vai guardar aquele log? Depois você vai procurar alguma coisa lá dentro, entendeu? É difícil, você vai ter que fazer. Então, assim, eu acho que não é a melhor opção, entendeu? Você guarda. Se você tiver um CIEM, é legal, entendeu? Você põe lá muitos anos de log, você pode verificar se você teve um problema naquilo. Hoje, por exemplo, eu tenho um CIEM onde eu guardo informações do meu CDN. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho, o meu CDN é terceiro, eu não tenho controle disso, ele me disponibiliza um log, o suporte deles é péssimo, entendeu? Então eu guardo esse log, por proteção, entendeu? E já precisamos usar, alguém foi lá e apagou, teve um problema no site, apagou, a gente foi lá, beleza, quem pegou foi esse IP e tal, conseguimos reconstruir, fazer o caminho de volta da operação. Então, nesse caso eu acho legal. Para todos os outros, eu acho que ferramentas web, principalmente, guardar log, cara, você vai ter trabalho para achar alguma coisa ali, viu? Eu acho difícil você ter dificuldade com isso. Essa é uma outra característica que você comentou, né? Primeiro, não é porque eu armazeno informação que ela está pronta para ser pesquisável. Que acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque nada pior do que ter um bucket gigante com terabyte de TXT e quando você precisar navegar com ele, cara, não tem uma tina ali, não configurou nada, os logs não estão estruturados a ponto de serem correlacionáveis, enfim, você não consegue fazer nada com os logs porque você escolheu armazenar e agora vai passar o resto da tua vida baixando coisas pra lugar, né? Só deixar os logs públicos e a comunidade procura pra você o que você precisa. Só tá armazenando por compliance. É isso, cara. né? Não vai precisar você tem dificuldade. Né? Se você publicar esse log, em 10 minutos alguém acha um negócio pra você. Ó. E outra questão que você comentou ali é esse serviço de internet, tu armazena um log ali, né? Porque CDN ele tem um risco ali de tampering. E dependendo do que tu joga ali, alguém pode mudar um asset JavaScript que vai ser entregue para todo mundo, por exemplo. Foi um dos casos que estourou a Bybit, né? Por exemplo, tá? Então, assim, qualquer coisa que entrega coisas no seu nome tem que ser monitorado, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Eu acho que esse tópico de log e observability, eu gosto pra caralho, porque é um mundo, isso aqui é um mundo, literalmente, né? Acho que dá pra gente fazer um bate-papo só disso. Só disso mesmo, isso que eu falar agora. Um episódio só de log. Já estamos estourando o tempo, mas eu vou jogar só o pavio
acender o pavio e jogar, a gente apaga ele no próximo episódio, que é o seguinte, essas empresas aí, Dynatrace, essas porra tudo aí, o Dynatrace é um malware, né? O bom uso da palavra é um malware, você bota o bagulho na tua rede, o bagulho vê monitora tudo. O bagulho é broadcast champion, assim. Essa galera ganha um dinheiro absurdo, não tão errados, porque é tudo mal feito. A infraestrutura, software, é tudo mal feito. Se log na sua raiz fosse bem feito, estruturado, porque eu acabei de falar, é um mundo, não precisaria desse tipo de ferramenta. Minha humilde contribuição. Mas é o pavio pra gente ir pro próximo episódio. Fala aí, Rafa. Dá pano pra manga isso aí, que é um assunto que eu gosto bastante também. Hoje eu sou, basicamente, ferramenta de observabilidade é o que tá aqui embaixo da minha alçada, né, do meu escopo. E eu acho que esse é muito bacana, assim, né? Eu quero chegar no nível de log que eu quero versionar o log, assim. Eu quero saber exatamente quais campos tem naquele log e eu quero que o desenvolvedor use esse padrão e tem que ser fácil. Entendeu? Claro, os caras não põem negrito no Word direito, que tá querendo muito isso aí. É sonho, né? Sonhando. Boa. Eu tenho uma pergunta assim para vocês, sabe? Fala aí. Uma coisa que eu acho que é massa, assim, para vocês não ficarem aqui eu respondendo bagulho igual um idiota. Como que vocês fazem hoje, por exemplo, na empresa de vocês ou no lúdico? Você imagina que você tem lá, igual o Cássio, ele tem 7 mil repositórios aí na empresa dele, né? Você precisa, por exemplo, trocar um Newton Soft para 4.450, um requests para 4.550, e isso diretamente ligado à segurança, né? Você imagina que você tem um Log4j, que você vai precisar fazer uma atualização em massa. Como que vocês lidam com isso hoje? Mano, hoje... Primeiro a gente chora. Primeiro, não precisa fazer isso. Deixa para depois. Aqui onde a gente trabalha, que a gente está tentando fazer que a gente está levando o nível de maturidade hoje, né? Hoje eu não consigo fazer isso, por exemplo. Precisa fazer agora. Não vai fazer. Cada um corre pro seu lado. Mas o que a gente está tentando criar a estrutura para que isso seja permitido ter um catálogo de tudo que eu uso a nível de aplicação, né? Biblioteca e tal, por exemplo, do Log4j. Então, quais projetos eu tenho? Projeto 1, 2, 3, 4, usa a biblioteca tal na versão tal. Então, se eu der uma merda na biblioteca, eu sei quais projetos são afetados, desses que são afetados, quais são críticos, quais não são, quais tem um DR da vida, não tem. Com esse catálogo, com essa governança, aí fica fácil tomar decisões depois. Hoje a gente já tem ferramenta que permitiria como eu posso falar? Essa atualização, vamos dizer assim. Ou até o bloqueio, a mitigação lá no AF da vida, para evitar alguma coisa. Mas sem esse catálogo, porque principalmente a visibilidade, né, mano? Tem time que nem sabe o que eles usam. Esse dia eu fui falar com o time do Brasil, inclusive. Cara, tem uma biblioteca aqui a gente não usa essa biblioteca. Não usa, tá aqui, mano. Eu tô escaneando teu código, lógico que usa. Caramba, a gente não sabia. Então, tipo assim, ter essa governança até no nível do cara, do dono da aplicação, saber que aquilo tá lá, tá ligado? Senão não tem pra mim, né? É a história do, mano, você tá com câncer. Você vai fazer o quê? Mas não sei que tem o câncer. Então você não vai fazer nada. Você tem que fazer exames, tem que descobrir pra saber qual é o tratamento, pra poder fazer o tratamento. Fala aí, bem, eu te cortei. Deixa eu ver um comentário pra eu falar a minha aqui. Senta e chora. Vou só completar aqui, eu tô no mesmo step que o Cássio, eu entrei aqui para implantar segurança. A gente não tinha um time dedicado para isso. A gente está em conversas aí com alguns fornecedores aí de gestão de artefatos, gestão de dependências, né? Para fazer a implantação. Então hoje, se eu precisar, eu não tenho como fazer isso. Hoje eu tenho mais ou menos uns 500 repositórios aqui em Git, e tem alguns repositórios em SVN também, para complicar ainda mais. Então. Mano, tão legadão, né? Falou que os SVN, Bitbucket, não é GitHub ou GitLab, já nem troca ideia. Sai fora. Então hoje eu ainda não tenho como fazer isso, mas de novo, é o mesmo caso. A gente está implantando sistemas. A gente já começou aqui com scans, né, de vulnerabilidades SCA para verificar pacotes e tudo mais. Ver uns nuggets da vida do C Sharp, tudo que contém ali. Para as aplicações em Java também, tem uns Maven ali, tem uns NPMs, só que a gente ainda não consegue controlar o versionamento, né? Então isso provavelmente vai ficar pro próximo quarter. É foda, não. Isso é problema. Não é tão simples de resolver, isso é foda. Não é difícil. Sem ter um catálogo do que tem na aplicação, um SBOM interno, vai. Muito difícil você falar, beleza, o cara nem sabe o que ele tem na aplicação. Eu tô trabalhando agora no SBOM, tanto SecondIX quanto SPDX.
SPDX para auditoria ali que alguns clientes pedem, e o Cyclone da X para poder colocar na minha gestão de vulnerabilidades aqui. Foda. E o Ben-Hur falou que sempre chora, né? Bom, pessoal, fala. Não, é que lidar com... Porque assim, uma coisa é eu precisar trocar porque tem uma vulnerabilidade crítica e a gente tá querendo se proteger. Outra coisa é eu precisar trocar porque aquilo se tornou malicioso ou são dois cenários bem agressivos, as estratégias são muito agressivas, né? Assim, no começo, tudo depende do ponto de partida. A primeira questão é, você sabe aonde estão as coisas ou não sabe? Né? Porque se não sabe, vai envolver a empresa toda, vai ter que parar a empresa toda. Né? Todos os desenvolvedores vão ter que ser usados por olhar cada uma de suas aplicações para ver. Logo após isso, tem que ser estratégico, né? Tem que calcular quanto tempo as pessoas ficaram paradas, qual que é o custo disso, como impactou a empresa e tal, etc. Botar na mesa e falar, eu quero uma ferramenta para isso. Ou a próxima vez que acontecer... Quer um exemplo? Duas empresas anteriores que eu trabalhei, a gente também estava fazendo POC com ferramenta e tal, e tinha uma biblioteca dessa, tipo um request da vida, todo mundo usava a parada, toda aplicação tinha. Aí na POC da solução, uma dessas libs, a solução falou assim, olha, essa biblioteca ela não tem vulnerabilidade, mas ela é maliciosa. E aí uma das funções daquela lib, ela dropava uma mensagem assim, stop the war, pare a guerra. É só uma mensagem, só isso. Mostrei isso pra galera, os caras, não, mas é só uma mensagem. Falei, mas que caralho, amanhã o cara que fez a porra da biblioteca, agora dropa o que tá rolando aqui, explode uma piroca na tela. Não é que, hoje é só uma mensagem, o cara tem o controle do bagulho. Você vai deixar a biblioteca aí? Não, os caras estão bem intencionados. Mano, você tá de brincadeira. Eu saí dessa empresa exatamente por causa disso. Falei, não dá, você tá de brincadeira. Tá aqui um problema, vocês estão usando uma lib que terceiros têm o controle, que hoje o cara manda mensagem, amanhã ele apaga tudo que tá aqui, ou qualquer outra coisa que ele faz. E vocês estão falando que tá ok? Vocês não entenderam o problema, né? Mano, Filho do dono. Larguei o bagulho. Para. Assim, complementando antes de você encerrar, Cássio, eu acho que nossa vida aqui, ela mudou muito depois que a gente adotou um catálogo de software, né? Um catálogo de sistemas, entendeu? Hoje, a gente tem trabalhado muito porque a gente entendeu que um dos maiores gaps que eu tenho para segurança, e segurança não toma conta disso, é incrível. Segurança ela não controla, ela só me sinaliza. Então ela varre o meu código e ela coloca num Orca Security, numa ferramenta de segurança, que você tem uma lib que tem uma vulnerabilidade, que tem um CVE lá para você corrigir. Mas ela não te dá uma opção. E aí, se você for pensar assim, é o que o Ben-Hur falou, você vai ter que parar a empresa, você vai ter que mobilizar uma war room com milhares de pessoas, colocar todo mundo lá e falar, vamos galera, 3 dias aqui trampando nessa parada pra gente conseguir resolver isso, tá? E aí é mal. Então, aconteceu isso com o Log4j, né? E a gente tem trabalhado em mecanismos para conseguir adaptar. E sem um catálogo de software, sem você saber o que está rodando no Spark, esquece. Você vai até conseguir fazer um script, né? Você vai conseguir usar IA, né? A gente nem falou de IA aqui, eu acho ótimo a gente não ter falado de IA, porque é um bagulho... E sem isso, cara, vai ser mais difícil a sua vida, sabe? Então eu acho que é a adoção de um centralizador de informações que, porra, cara, né? Infelizmente, não é tão interessante assim do ponto de vista de segurança, né? Mas do ponto de vista de gestão de infraestrutura, eu entrar lá, principalmente quando você tem, cara, hoje eu tenho 500 produtos que eu tomo conta aqui, né? São 500 produtos, 4.000 microserviços. Então, para eu entrar lá e falar assim, cara, o que o sistema de pedidos faz? Porra, legal, ele foi feito em .NET, ele usa um SQL Server, esse SQL Server, esse aqui, tá, porra, cara, isso aí a gente não deveria começar sem isso, entendeu? Boa. Bom, pessoal, tempo estourado, nos vemos no próximo episódio. Esse foi mais um DevSecOps Podcast, eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Ben-Hur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, e com a presença da nossa ilustre Rafa Frisani hoje. Obrigado, Rafa, pelo seu tempo e dedicação, compartilhar com a galera. Beijos, nos vemos nas próximas semanas. Obrigado a vocês. Falou, beijo de luz. Até mais. Tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.